Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do ITC News em Debate. Eu sou Helena Souza, consultora da área dos tributos federais. E eu sou Priscila dos Santos, também consultora da área federal, e hoje nós vamos falar sobre as declarações do COAF. O ano mal iniciou e com ele já vem as obrigatoriedades das declarações do contador, né? Então hoje a gente vai falar sobre o COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras. O COAF tem como objetivo promover a inteligência financeira e a proteção de setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, Priscila, conta pra gente qual é o papel do contador nisso. Então, Helena, a Lei 9.613, ela determina que alguns setores precisam fazer esse controle, essa comunicação ao COAF. Setores como contadoria, auditoria, assessorias, de qualquer natureza. Com isso, o CFC ele emitiu uma resolução, que é a 1530, regulamentando a parte das organizações contábeis e dos profissionais contábeis quanto a essas declarações ao COAF. Com isso, Helena, todo contador precisa fazer o COAF? Não, nem todo contador. Então, o COAF ele vai ser obrigatório, a resolução traz obrigatoriedade para aqueles profissionais contábeis e organizações contábeis que atuam naqueles segmentos que você citou. Então, assessoria, consultoria, auditoria, contabilidade, assistência de qualquer natureza, seja entidade pública, seja entidade privada, e daquelas atividades elencadas no artigo 1º da resolução do CFC. Então, atividades como, por exemplo, compra e venda de imóveis, atividades, estabelecimentos comerciais, industriais, de participações societárias, de qualquer natureza. Aqui não se incluem, por exemplo, os profissionais da contabilidade que trabalham em organizações contábeis, desde que, claro, eles não tenham outros clientes, né, seus próprios clientes fora do escritório. E complementando ainda essa informação da Helena, também não vão estar incluídas nessa situação da comunicação do COAF os trabalhos de perícia e auditoria extrajudiciais ou judiciais, mas se incluem daí nessa comunicação, nessas declarações, os empregados com vínculo empregatício em empresas de qualquer ramo. Então, se eu tenho uma empresa, uma indústria, por exemplo, que tem um contador responsável com vínculo nessa indústria, com vínculo empregatício, esse contador está obrigado ao COAF. Outro ponto importante é quanto ao regime tributário. Não tem vínculo com o regime tributário, independente do regime tributário da organização contábil, bem como do regime tributário dos clientes dessa organização que fizeram as operações sujeitas ao COAF, elas devem ser comunicadas. Então, bem importante frisar que regime tributário não tem vínculo com o COAF. Bem lembrado, Priscila. Então, agora que a gente já conseguiu identificar quem está obrigado, a gente vai falar da declaração em si. O que declarar? Então, basicamente, a declaração do COAF se divide em duas declarações, né? Então, a gente tem a declaração de ocorrência e a declaração de não ocorrência, que também é conhecida como declaração negativa. Priscila, conta pra gente, a declaração de ocorrência, ela tá ligada às vezes a algumas situações que a resolução diz situações suspeitas, situações que trazem algum risco que o contador precisa analisar. Sim, Helena, a resolução do CFC 1530, ela fala que eu tenho 11 situações que o contador deve analisar quando elas ocorrerem para definir se ele comunica ou não ao COAF. Dentro dessas 11 situações, a gente pode destacar situações como que tenham indícios de serem operações fictícias, que tenham indícios de subfaturamento ou superfaturamento, indícios de que elas não são compatíveis com a atividade da empresa, com a capacidade financeira, com o nicho de mercado que a empresa atua. Certo, e tem também aquelas situações que a resolução traz que, independente da análise de risco, então pode ser uma atividade usual da empresa, né?
a empresa pode ter a capacidade econômica para realizar aquela operação, mas a resolução diz que se eu fizer um pagamento ou uma compra de ativos acima de R$50 mil em dinheiro em espécie, né? Então, dinheiro em espécie mesmo. A gente costuma dizer na consultoria que é pegar uma malinha de dinheiro para fazer o pagamento. Então, essas operações, independente de análise de risco, precisam ser comunicadas ao COAF. Além dessas de 50 mil, quando você tem integralização de capital social em moeda em espécie também acima de R$100 mil, seja a integralização na Constituição, ou seja, num aumento de capital social, essas também precisam ser comunicadas ao COAF. E o prazo, Priscila? Quando que os contadores têm que fazer essas declarações de ocorrência? 24 horas da ciência daquele fato. Então, o contador ficou ciente que aconteceu aquela operação da integralização em espécie acima de 100 mil, dos 50 mil reais em espécie pagos para terceiros, ele tem 24 horas para fazer essa declaração. Ou 24 horas contados do momento em que ele concluiu aquelas operações que têm indícios de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e valores. Importante também mencionar nessa situação que o contador ele não precisa de uma autorização prévia do seu cliente para fazer essa comunicação. Ele tem obrigação de comunicar. Outro detalhe é que pela resolução 1530, não há ciência prévia do cliente para essa comunicação, mas a resolução do CFC 1590, que trata dos contratos de prestação de serviços contábeis, determina que nesse contrato de prestação de serviço contábil deve ser mencionada uma cláusula que cita essa obrigatoriedade de comunicação ao COAF imposta pela Lei 9.613. Então, Helena, a gente já falou da declaração de ocorrência. E quanto à declaração de não ocorrência, quem é que está obrigado a fazer? Então, esses profissionais, né, obrigados à declaração do COAF, né, profissionais, organizações contábeis, precisam enviar a declaração de não ocorrência quando durante todo o ano não teve nenhuma ocorrência, não teve nenhuma análise de risco, não teve nenhum pagamento, nenhuma integralização de capital. Então, se eu não fiz nenhuma declaração de ocorrência, agora eu preciso fazer uma declaração negativa, uma declaração de não ocorrência. Eu não posso me contradizer, não posso ter enviado uma declaração de ocorrência e agora dizer que eu não tive ocorrência. Vou estar falando duas coisas que são contrárias, né? Essa declaração de não ocorrência, ela também tem um prazo, né, Priscila? Sim, ela tem um prazo de entregar até dia 31 de janeiro do ano subsequente ao qual se refere. Então, a gente falando de 2020... os contadores, as organizações contábeis, elas têm o prazo para entregar a declaração negativa de 2020 até 31 de janeiro agora de 2021. E quem não entregar, quem não cumprir essas declarações, essas obrigações, tem alguma penalidade, Helena? Tem, os contadores, né, as organizações estão sujeitas às penalidades, às sanções ético-disciplinares impostas pelo Conselho de Contabilidade, né, com base no artigo 27 da Lei 9.295 de 1946. Então, vai de multa até penalidades com relação à suspensão do profissional durante até 2 anos, né, como por exemplo, e além das sanções previstas na própria Lei 9.613 de 98. Então, ela é uma declaração bem importante, o contador tem que dar a devida atenção para essa declaração. Então, não é um bom plano, né, ficar sem observar essas obrigações. Finalizamos por aqui mais uma edição do ITC News e Debate. A gente espera que tenhamos sanado todas as dúvidas quanto ao assunto. A gente aguarda vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos seguir nas redes sociais, que também tem bastante novidade lá. Até a próxima!